Miguel. Me senti bem. Salve, salve, moçada! Mais um dia aqui na Fishing Show Brasil. Nós estamos no aquário da Mercury, Estúdio Mercury, podcast aqui, França, latino, junto com o nosso amigo aqui já de longa data, Miguel. Me sentindo um peixe dentro do Nós aquário. estamos nos sentindo um peixe. E, cara, porra, uma loucura, cara. Nós estamos já na terceira feira, né? Acompanhando aqui a feira, enfim, participando. E é a terceira vez que tem um lançamento da Quest. Que doideira é essa? Que loucura é essa, cara? Cara, ao mesmo tempo que eu tô feliz, eu tô triste, porque a gente trouxe só um lançamento nessa feira. Era pra ter vindo 2. Olha aí. Na verdade, era pra ter vindo 3, mas eu só vou dar spoiler do um que não veio. A gente trouxe a nova Q21 SUV, para pesca e passeio com a família. Nossos barcos de pesca e passeio têm sido o nosso carro-chefe nos últimos anos, porque agrega o passeio com a família, não é só um barco para o pescador, né? Tiramos esse egoísmo de lado e agregamos a família, os amigos, mais pessoas, mais diversão para dentro dos nossos barcos. E era para estar aqui também a Bay 22, que não deu tempo de finalizar, ficou na usinagem, a questão de mão de obra atrasou muito, falta de mão de obra, que é um problema nacional do Brasil, né? Crônico, inclusive. Mas ela está aqui no telão. Os projetos estão aí, as imagens estão no telão para todos verem, todos que visitarem aqui o stand vão ver ela no telão. E também tem aí nas nossas mídias sociais, também já está sendo exposto esse barco, porque poucos dias agora, depois da feira, a gente já vai estar com ele fisicamente disponível para visualização. E a feira é o grande momento, né, para a gente mostrar para os clientes ao vivo e a cores os lançamentos, para o cliente poder colocar a mão, subir no barco, ver o layout novo, as novidades, o que a gente tem, que sempre tem que estar evoluindo, né? Uhum. E aqui é o momento. Então a gente está realmente, hoje nós estamos no segundo dia de feira, tô com até garganta complicada já de tanto falar ontem, de tanta gente que teve no nosso stand, tanto que ontem eu quase apanhei quando cheguei em casa, quase apanhei da minha mulher, porque era para acabar 9 horas a feira. E eu achando que a feira tava bombando, porque tava cheia de gente aqui conversando e dando informações e tudo mais. E minha esposa ligou, mas você não ia chegar aqui antes das 10 pra gente jantar? Eu falei, mas calma, amor, não acabou a feira ainda. Eu falei, como não? Você não falou que acabava às 9? Acaba às 9, mas já são 10h10, você não saiu da feira ainda? Ou seja, a feira já tinha acabado e o stand aqui tava lotado. Vocês estavam aqui e vocês viram. Tinha muita gente. Tinha muita gente, então eu não percebi. Né? A gente não percebeu que a feira já tinha fechado, os outros stands em volta já estavam isolados, já estavam fechados, e a gente aqui junto com a Mercury, que é um orgulho estar aqui junto, parceria forte, Quest, Mercury, cada vez mais forte, né? E se fortalecendo a cada dia, aqui na feira principalmente. Então foi isso. É uma soma de forças vocês aqui do Podpesc, sendo a cereja do bolo nesses dias de feira, que é uma festa, né, Renan? É uma celebração, né, cara? É uma festa, é uma confraternização, amigos, risadas, histórias, e junto com o trabalho, com o profissionalismo dessa galera toda aqui, do nosso stand, na Mercury também, trabalhando em conjunto, é uma coisa que deixa a gente orgulhoso, porque você vê um time, né? E quando tem essa união, a gente se empolga em estar trabalhando. É exatamente isso. Agora você falou a questão do barco, família, né? Enfim, quando nós fomos escolher o nosso barco, foi justamente por esse quesito que nós escolhemos o modelo SUV. Por quê? Porque a gente tinha a possibilidade de pegar Concept, né? Mas a SUV tinha a questão dos bancos atrás, mais conforto para as mulheres, Mais espaço ali, né? para as esposas, para o lazer, né? No lazer. Cara, ela vai atender tanto a nossa pescaria da competição, quanto esse passeio com elas. Pô, vamos para a SUV e vamos ser felizes. E também a gente viu que na tua mesa, os projetos, eles acontecem na caneta e no... Primeiro eles passam por ali. A gente vai vendo as necessidades, a gente vai vendo os nichos, a gente vai vendo as brechas de mercado, a gente vai vendo o público que procura, o que a maior parte do público quer, né?
para poder investir no modelo e para poder adequar cada modelo ao que as novidades, as tendências. E, modéstia à parte, estão copiando nossos barcos não só aqui dentro, mas lá fora também. A exemplo da feira passada, vocês lembram que a gente estava com um barco verde militar, com os bancos caramelos e tal? Sensacional. Quem puder, sensacional. procura no Google as fábricas de barco, umas 4 ou 5 marcas americanas, o que nos orgulha muito, né? Porque nós muitas vezes nos espelhamos no que eles fazem lá. Eles são referência para nós e eu aplaudo todo dia o público, o povo americano, né? Pelo que eles têm coragem de criar, de inventar, de produzir, de transformar e de realmente lançar, transformar numa coisa real, né? E aí, 2 meses, 40 dias, 60 dias depois da feira do ano passado, começaram a aparecer barcos lá nos Estados Unidos, pelas redes sociais a gente tem acesso a tudo, com exatamente as mesmas cores. Talvez possa ser coincidência, mas é muita coincidência se for. Mas é bastante, né, cara? Então, E no tempo ali, no espaço do tempo, Não deu mesmo muito sendo tempo. coincidência e não sendo uma cópia, que possivelmente nem seja, mesmo assim eu mergulho de ter uma ideia antes, porque eu lancei antes, nós lançamos, a Quest lançou antes, uma ideia que ficou parecida com as ideias dos americanos sem que a gente tenha copiado nada. Então isso já é um orgulho, né? É uma amostra que a gente sempre tenta pensar para fazer, não apenas copiar, não apenas... porque uma cópia, ou pelo menos você se... inspirar em outras coisas que você vê. Muitas vezes a gente não se inspira em outro barco, a gente se inspira em carro, em moto. Nosso cockpit, por exemplo, a nossa inspiração não veio do mundo náutico. O cockpit dos nossos barcos hoje, que fazem parte da identidade Quest hoje, eles vieram de motos de corrida, as ideias iniciais. E realmente faz sentido. Se for parar pra pensar, o Então, desenho deles ali, sim. Então, a gente pensou nisso, né? Pensou na velocidade. Você vai ver o que é mais veloz hoje em dia. Motos GP são velozes, aviões, tem ideias que vêm dos aviões. Como, por exemplo, aquela parte da frente dos modelos novos, o Angler aí. Tem inspiração do mundo da aeronáutica. Então a gente não fica só baseado no mundo náutico. A gente olha aquilo que pode ser usado de todos os meios e junto com ideias e adaptações que a gente precisa fazer, porque a aerodinâmica de um barco ela é muito importante. Eu diria que a aerodinâmica é mais importante do que a hidrodinâmica, que muita gente chama aqui no Brasil com a palavra errada, hídrica. A hídrica do barco ou hídrica, não existe hídrica, existe hidrodinâmica. E a hidrodinâmica ela é importante até um certo momento. Quando você vai descolando o barco da água, você vai ficando 5, 10% do barco encostado na água, o resto é o ar que está segurando. Então, 90% ali que está agindo no barco é a aerodinâmica, é o vento, é o ar, né? Que na Fórmula 1 tem um exemplo muito, muito claro do DRS, da asa traseira, que na reta abre e fecha, aquilo ali gera 30 km por hora a mais num carro de Fórmula 1, apenas aquela coisinha pequenininha que tem no aerofólio traseiro. Imagina no barco com 2,40 de largura, a gente pensa na aerodinâmica, inclusive porque o ar passa por baixo do barco. E ele é que causa sustentação para que você consiga manter ele descolado da água e ter menos atrito, menos arrasto e mais velocidade, consequentemente. Então, muita gente olha só hidrodinâmica, quer dizer hídrica, falam hídrica, é uma palavra popular já no mundo náutico, dos best boats principalmente. Hídrica, não. Se você pensar bem, quem faz a hídrica atrapalhar menos é a aerodinâmica. É um pensamento difícil de entender no sentido de que todo mundo pensa que está na água é água. Esquece o resto. Mas depois que eu entendi isso e que eu comecei a dar valor a isso, eu consegui melhorar aí na medida do possível dentro das nossas limitações, melhorar o máximo que a gente conseguiu nos nossos projetos. Você que já está nesse mundo aí há muito tempo, como é que você enxerga? A gente já conversou em outras oportunidades e você já comentou várias vezes que os barcos que são produzidos aqui tem que ter outra estrutura, porque o brasileiro quer velocidade. Os caras querem pegar um caço que a gente desenvolveu daqui a pouco com 175, os caras usam 300, caras. E dá. De fazer e mais reforçado, dá. Tanto que os teus cascos têm garantia vitalícia. Mas como é que você enxerga a evolução
dos Bass Boats aqui no Brasil e como é que você enxerga a evolução do consumidor do teu produto? Uma excelente pergunta, Latino, porque realmente Obrigado. Antes de fabricar, antes de me meter nesse mercado, eu venho do mercado da construção civil, sou engenheiro civil desde 97, que me formei, e me arrependo até hoje de não ter feito engenharia mecânica, porque migrei para um mercado onde a engenharia mecânica seria mais importante do que a engenharia civil, mas engenharia por engenharia me ajuda muito diariamente. E antes de me tornar um fabricante, seja criando uma empresa do zero, que era meu projeto original, eu fiquei 8, 9 anos estudando sobre compósitos, sobre projetos, sobre planos de laminação. O mercado da construção civil sempre me ensinou a ser muito preocupado com o usuário depois. Se constrói uma casa, um prédio, uma estrutura onde pessoas, famílias estarão ali, você tem responsabilidade sobre a segurança dessas pessoas. E quando eu passei para o mercado náutico, passei a ser fabricante de barco, que eu achei que fosse ter um pouco mais de sossego, na verdade minha preocupação se multiplicou. Porque no Brasil existe uma tradição muito grande de velocidade nos barcos de pesca esportiva. Muita gente, ainda hoje, já diminuiu, e eu sou um dos incentivadores da segurança, desde que eu me tornei fabricante. Quando eu era um usuário, eu era um incentivador da velocidade, como muitos ainda são. Hoje eu sou incentivador da segurança, que eu passei a ser responsável pelas vidas que navegam em nossos barcos. Mas existe uma tradição muito grande da questão de velocidade. E eu fui estudar não só aqui na USP, em São Paulo, vários cursos na Almaco, para aprender o que são os compósitos, o que é o fiberglass, o próprio Kevlar, se vale a pena ou não vale, as formas de laminação, manual, por infusão, a vácuo e etc. Como fazer o molde, diversos processos de fazer o molde, porque você não... Aqui no Brasil, principalmente, você não tem só a escolha do que é melhor. E aí é um grande erro que eu cometi lá no começo. Você vai no melhor método de fabricação, mas você fica inviável financeiramente no mercado. Porque o melhor método Kevlar, por exemplo, é uma fibra, um tipo de fibra de carbono, que é outro tipo de fibra, são extremamente caros. E o benefício que traz para a fabricação de um barco não é tão grande em função do alto custo que tem. Então eu tentei no começo diversas tecnologias e depois eu fui aprendendo que não é simplesmente colocar o melhor, principalmente no Brasil. É você colocar o melhor custo-benefício. E tem um vídeo no YouTube lá de 2014, quem tiver paciência de assistir lá, um vídeo de meia hora, onde eu fiz uma explanação num congresso técnico de barcos, onde eu digo, tá lá, coloca lá, Miguel Quest, vai aparecer lá no YouTube, vai achar. Quem tiver paciência, eu faço exatamente essa comparação da pergunta, por isso, excelente pergunta, porque é uma comparação do mercado americano, que é o pai da criança, o inventor do produto, Bass Boat, e o mercado brasileiro. E aí eu fiz uma brincadeira lá num PowerPoint, as 10 primeiras perguntas que um americano faz, o pai da criança faz, o criador do produto faz, quando compra um Bass Boat. Qual que são as 10 primeiras perguntas que o cliente, o público faz lá nos Estados Unidos? E quais são as 10 primeiras perguntas que o brasileiro faz quando vai comprar um Bass Boat? E não tem nada a ver o pensamento de um público com o outro. O brasileiro só pergunta sobre velocidade. A primeira pergunta é clássica. Quantas milhas dá? Quantos quilômetros por hora dá? Quantos km dá? Entendeu? De velocidade final. O cara não tá preocupado com a arrancada, com a economia, com a ergonomia, se o peixe cabe no viveiro, se as varas cabem no porta-vara, se a segurança do barco precisa ter um peso a mais para que ele possa ter uma garantia. Aliás, garantia é uma coisa que todo mundo deveria falar como fabricante, e pouca gente, ou quase ninguém, eu vejo falar a palavra garantia, né? E aí alguns fabricantes querem fazer leve para poder andar a 1 km por hora a mais, 2 km por hora a mais do que o outro fabricante. Só que chega na primeira marola, trinca tudo, tem que aguentar porrada
ir atrás de porrada, atravessar um lago de Itaipu, por exemplo, numa largada de torneio em dia de ventania, é algo que eu já tive problema de quebrar barco assim, bati num toco numa largada de campeonato lá pro lado do Paraguai. Nossa. Porque a marolha era tão grande que saiu atrás o conector do sonar e o sonar perdeu a leitura de fundo, eu não sabia que profundidade eu estava. Quando eu bati nesse toco, que eu parei o barco, eu estava a 1 metro de profundidade. E estava num lugar baixio lá pro lado do Paraguai, cheio de toco cortado. Se eu não tenho um barco, mesmo assim, tive problema, entrou água no barco, porque a porrada foi muito forte mesmo. Mas se eu não tenho um barco, que não é, lógico, não é para bater, mas se eu não tenho um plano de laminação coerente no fundo, o barco teria ficado fincado na madeira lá, naquela hora. E eu consegui voltar navegando com segurança, atravessei de volta para o Brasil, retirei o meu barco com segurança, porque ele é feito para aguentar em situações de abauroamento, como se fala no mundo náutico, que é uma batida ou um acidente, ele tem que ter também para essa situação uma resistência que permita a salvatagem. Não é só um cálculo de velocidade, não é só um cálculo de performance, alta performance, só se utiliza essa palavra em segundo, alta performance, alta performance. Alta performance no quê? Na velocidade? Mas e a alta performance na marola? Na segurança? E principalmente é um barco de pesca. E a alta performance na pescaria? Onde na hora de você pegou um peixe no torneio, você precisa estar com o pulsar na mão ali para não perder o peixe durante uma competição. Ou as varas de pesca ali para você trocar uma isca, o peixe bateu e não entrou, você precisa jogar uma outra vara, uma outra isca em cima para poder capturar aquele peixe. Você tem pouquíssimos segundos ali, porque se o peixe te olhar e viu, acabou, perdeu a oportunidade. Então essa ergonomia, essa agilidade, essa pescabilidade, sim, é que tem que ser considerada no primeiro projeto de um barco esportivo de alta performance. Alta performance na pescaria, antes de mais nada, né? E as 10 primeiras perguntas que o brasileiro faz é sobre velocidade, é sobre hélice, é sobre jackplate, é sobre peso, é sobre velocidade. O americano pergunta sobre a estabilidade, pergunta sobre a arrancada, se é boa, porque eles não querem velocidade na arrancada. Eles querem um planeio fácil, porque acreditem, lá é mais barata a gasolina, só que lá eles se preocupam com economia. Aqui o brasileiro tá... Lá um motor 225 é $1.000 mais barato que um 250. Muitas vezes o cliente lá, na maioria das vezes, opta pelo $1.000 mais barato. Porque o 225 e o 250... para ele lá atrás, ele nem olha. Ele vai ter a mesma plataforma, o mesmo casco, a mesma pescabilidade, vai conseguir chegar no mesmo pesqueiro ele não vai andar todo momento acelerando tudo que pode. Então, ele vai economizar $1.000. Aqui o brasileiro, a R$15.000 de diferença, de um 250 para um 300, quem tá gastando 300, já gasta 315 mil e compra, tu gasta 15 mil a mais. Mas vai beber mais, vai beber gasolina. Eu levo um galão a mais, não dá nada, entendeu? É outro foco, é outro tipo de pensamento, mas que, acreditem, gera pra gente, fabricante de barcos, uma preocupação muito maior. Porque o Ranger, eu fui visitar antes depois que eu adquiri a Quest, acabei não criando uma empresa do zero, acabei negociando e comprando a Quest. E depois disso, eu tive a possibilidade, me colocaram lá dentro das melhores fábricas de bass boats do mundo. A Ranger, por exemplo, que é a melhor, que chega a fabricar 27 barcos prontos para navegar por dia. Caramba, essa fábrica tem 950 funcionários trabalhando em turnos 24 horas. Pista de pouso na fábrica desce Learjet. É no interior dos Estados Unidos, em Flipping, no Arkansas, tá? E lá é uma cidadezinha muito pequena, onde grande parte da cidade é funcionário da fábrica. E eu olhei lá os processos de fabricação deles. E eu, sem nenhuma arrogância, nem nada, não é por querer ser melhor, é por uma necessidade de ser mais estruturado. Nós aqui somos obrigados a ter uma estrutura mais reforçada, acreditem, do que os barcos americanos. Porque, por exemplo, um 268 lá nos Estados Unidos, um barco de 16 pés, 8 polegadas, 17 pés lá, 115 HP é o máximo motor permitido. Aqui nós fabricamos já dezenas, centenas, talvez, de 268 que estão navegando com 300 HP. Eu naveguei, inclusive, num desses. O Daniel Cardeiro, nosso parceirão, vários exemplos aí tem 300 HP.
Então, a gente é obrigado a fazer com maior resistência. Nosso barco, depois de fechado, encaixado o casco no convés, ele é laminado por dentro para transformar todo aquele barco num monobloco. A gente, além disso, a gente tem um sanduíche metálico para que o rebite de fechamento não pegue na fibra, ele vai puxar metal com metal e a fibra está no meio. Eu tenho verdugo por fora e uma chapa de alumínio por dentro. Aonde no fechamento a gente puxa e o alumínio vai ter a resistência de metal, porque com a fibra, com a vibração do barco, a fibra vai esfarelando e no local do rebite, ela acaba criando ali um aumento de tamanho do orifício, acaba fragilizando a pesca, acaba entrando até água por ali. Além disso, a gente ainda faz aquela laminação que eu falei, transformando no monobloco. Então, é uma preocupação muito maior do que os fabricantes americanos, porque o foco do brasileiro é o barco de corrida. E por mais que eu goste de corrida, eu não concordo que o primeiro foco seja esse. O primeiro foco é um barco de pesca. Tanto que se você olhar nossos barcos, eles são pensados para você ter tudo à mão. Tudo com fácil acesso. Tudo com rapidez de retirada de uma vara, de um pulsar, de uma isca, e de um boga, de uma balança, de uma régua, e por aí vai. Tanques. O nosso tanque é feito para abastecer. Você enlona todo o barco, vai viajar, precisa parar para abastecer. Você não precisa desenlonar o barco para abastecer, porque o bocal de abastecimento é lá atrás. Quando o bocal de abastecimento é do lado, ou você tem que ter um rasgo na lona ali para fazer, uma abertura na lona ali, que vai gerar um pouquinho de entrada de água, etc. Mas dá para resolver desse jeito. Ou você tem que desenlonar para que você tenha acesso ao bocal de abastecimento. Isso lá nos Estados Unidos não tem. Os bocais de abastecimento lá são na lateral. A gente é atrás, pensando nesse detalhe. Pode ser um diferencial para alguns, para outros não, mas foi pensando em ser um diferencial. As tampas que abrem para os dois lados. A gente precisou patentear não só aqui como lá nos Estados Unidos também, porque senão... Será que já tinha gente querendo fazer? Olha, não provavelmente. sei, mas pelo que a gente vê acontecer por aí, existe a possibilidade muito forte de apenas uns 800% de que copiassem. Quase nada. Não. Então a gente patenteou aqui e lá, e divulgamos que foi patenteado, então não por acaso, até agora... Ninguém, Nada não apareceram outros pais da mesma criança. É da mesma criança. Certo? Então é por aí, porque é uma coisa que fiquei no projeto 7 anos sem lançar, veio pandemia, atrapalhou tudo. Quando eu lancei, eu não imaginei que fosse ter, jamais imaginei que fosse ter tanta repercussão e tanto elogio. Sabe? A gente se emociona, não é arrogância nem nada, é orgulho de ter feito algo que... veio do zero, que lá nos Estados Unidos, que é onde a gente tem maior referência, não tem isso daí. Não teve nada nem parecido. Os americanos que tiveram na feira do ano passado e olharam, falaram, você patenteou isso? Sim, patenteamos. Ah, muito bom, porque senão lá nos Estados Unidos já te copiam no dia seguinte. Não é só aqui, lá também. Lá também. Também é assim, né? Nada se cria, tudo se copia. Copia. Então é isso aí, a gente vem na feira para ter esse tipo de conversa, e falar o que as pessoas precisam ouvir, e muitas vezes se não é a feira, não tem essa oportunidade. Sim. Rede social não faz certas coisas. Que a feira faz. Exatamente. É bom estar ali, né, conversando com a pessoa, né, falando com o público olho final, no olho no olho, explicando, ó. Focinho de porco não é tomada. Exatamente. Essa parceria, né, que a Quest e o Sandero Quest tem com a Mercury já é bem de longa data, né? O que você acha que isso, inclusive, influencia no desenvolvimento de um próximo projeto? É uma coisa interessante, uma história legal de se contar, porque eu, antes de ser parceiro Mercury, eu fui parceiro da Evinrude, que era a OMC lá atrás, se transformou em BRP, e em 2000, no início da pandemia, em abril de 2000, descontinuou a fabricação dos motores de popa e só continuou com o restante do mix de produtos que fazia, jet ski, snowmobile, aviões, que é a primeira atividade deles e tal. E tive também, ao mesmo tempo, compartilhado uma época, um pouco de parceria com a Yamaha, que durou um bom tempo, foi uma parceria legal também, e parou de existir por detalhes que não vêm ao caso, mas quando eu era parceiro Evinrude, eu sempre fui, como eu falei no começo da nossa conversa aqui,
eu sempre valorizei e continuo valorizando a palavra time. Grupo de trabalho, sabe? Eu tenho um prazer enorme em trabalhar em conjunto, não sozinho, onde eu vejo várias pessoas imbuídas do mesmo objetivo. Por isso que eu gosto tanto de campeonato de pesca. Porque é uma coisa que não é só a organização fazer. Se não fosse todo o público em volta ter o mesmo objetivo, nada de campeonato acontecia. E lá atrás, quando eu comecei a participar de campeonato de pesca, fui presidente de Federação Paranaense, de Apiapar, organizador, muitos dos regulamentos de pesca que existem hoje, modéstia à parte, são baseados em ideias que eu criei lá. Muitas vezes, 3, 4 horas da manhã, sentado na cama, e porque eu gosto daquilo, eu gosto disso. Lá no computador, criei rally de pesca e várias coisas. Lá era um torneio que existia, anual, Campeonato Paranaense de Pesca. Depois começou a ter uns torneios grandes, brasileiro de pesca, que teve agora semana passada o Sul Brasileiro, mas antes era realizado pelo saudoso Deodato Pereira, que fazia o campeonato do Deodato, a prova do Deodato, que depois virou brasileiro, Sul Brasileiro, etc. E começaram a haver ramificações de torneio de pesca que hoje é difícil você ter um final de semana no Brasil que não tenha pelo menos 3 torneios de pesca no mesmo final de semana durante o ano inteiro. Sim. No Brasil inteiro. Isso ramificou. Tal. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar em time, trabalhar com o pessoal querendo crescer junto. E na época eu era defensor da Evinrude, tinha conversas com a Mercury, conversas com a Yamaha, mas eu resolvi vestir naquele momento, foi o que me veio primeiro, que eu era usuário dos motores dessa marca e por isso acabou que aconteceu um casamento inicial, foi esse. E fui visitar a Evinrude lá em 2014, 2015, os lançamentos que houveram na época. Então, criou-se uma empatia, uma sintonia, né? Uma sintonia na qual, quando eu sou parceiro, não sei se você já me conhece para dizer isso, mas se eu sou parceiro, eu sou parceiro. Não tem meio parceiro, entendeu? Então, claro que a gente sempre foi assediado por outras marcas, mas eu era, na época, Evinrude e defendia e fui um dos maiores vendedores da época dessa marca. Quando aconteceu de acabar a fabricação de Evinrude, eu fiquei chateado, porque foi feito todo um trabalho, né, um esforço mesmo grande por essa marca, que infelizmente descontinuou. E ali fiquei meio pingando no mercado e tal, mas eu sempre tive, de coração, né, por mais que eu trabalhava por uma outra marca, eu sempre tive uma admiração pela Mercury. Porque a Mercury, ela é uma empresa americana que tem como é que eu poderia dizer, mas tem um jeito americano de ser, aonde tem, olha ali, ó, o tamanho daquele motor que a gente tá olhando ali, ó, que por acaso é o meu motor de uso pessoal, que tá aqui no stand com 400 HP V10, gigante, preocupado com a velocidade, sempre com a segurança também, que eu falei, né, que a gente não pode deixar, tem que ser primeiro plano a segurança, mas preocupado e empenhado em inventar, assim como é o meu pensamento, em sempre evoluir, sempre criar novos produtos, novos barcos, novos designs, novas também, se a gente pode sempre melhorar a tecnologia da performance, da velocidade, tudo que puder a gente vai fazer, não é a prioridade, mas tá ali, tá em terceira, quarta prioridade, vai tá também como prioridade, e a Mercury vem junto. Casa no pensamento, casa na ideia, casa nas preocupações, Então, assim, eu acho que aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Porque hoje a gente é parceiro da Mercury, hoje é o meu principal parceiro comercial, chama-se Mercury Marine. Principal parceiro comercial da Quest. De maneira, a gente tem parceiros de outras, tem parceiros de carreta, a gente tem parceiros que hoje estamos aqui com a Odin, mas temos parceiros de jackplate, temos parceiros de sonar, de eletrônicos, de motor elétrico, temos parceiros de várias ramificações do mundo, mas de motor de popa, o nosso parceiro é a Mercury,
E é por eles que a gente trabalha, a gente está aqui num stand que parece até uma coisa só, não por acaso. Né? E já com planejamento dos novos stands, das novas feiras, conversando agora ali com um cara que eu já considero um irmão, um amigão meu, que é o Jorge Araújo da Mercos. Nós estávamos agora, pouco antes a feira nem iniciou ainda, está iniciando agora, um por acaso, um está iniciando exatamente agora. Mas há 1 hora atrás eu estava conversando ali com ele, fazendo o planejamento das próximas feiras já. Das próximas ações. A gente vai lançar barcos maiores também, e a gente vai estar possivelmente, esse ano não dá tempo, é inviável, mas queremos estar, quem sabe, no Boat Show do ano que vem. Que normalmente é em setembro, aqui também no São Paulo Expo, né? Então existe essa possibilidade, se Deus ajudar a gente conseguir estar com os lançamentos maiores aí, barcos bem maiores, que já vão sair um pouco só do mundo da pesca esportiva, vão também para o passeio, para outras ramificações do mundo náutico, e a gente sempre junto com a Merco. Faz parte da nossa vida. Parte desse desenvolvimento, então, dos barcos passa muito pelos motores, pela Mercury. Existe certeza, ali uma com certeza, ninguém olha isso, mas, por exemplo, aquela rabeta esportiva que está ali, tem certos fundos de barco que, se você não usar com aquela rabeta esportiva que está ali, você não vai extrair a performance que você quer. Uma coisa casa com a outra. E tem fundos de barco que, se você usar uma rabeta Torque Master, que é a rabeta convencional do motor de vocês, por exemplo, também não adianta você ter um fundo próprio para uma rabeta esportiva e não usar a rabeta esportiva. Então aí é um item que mostra, né, o casamento máquina com casco de barco. E esse casamento, se não fizer de uma maneira bem feita, vai se tornar algo mais do mesmo. Os diferenciais são... O mundo náutico, pequeninos detalhes fazem grandes diferenças. Para acertar o barco de vocês, por exemplo, uma hélice, um passo menor, um passo maior, um jack mais afastado, menos afastado. Quando você tinha o Souza Boat antigo, então você via essas diferenças mais ainda evidentes, né? Lembram disso? E claro que depois a gente cria uma receita do bolo, você já né, coloca a receita ali e tem que às vezes fazer um ajuste diferente para um barco para o outro em função do tamanho dos pescadores, da quantidade dos pescadores, da carga que você carrega, da localização desta carga, que é, na minha opinião, o que faz mais diferença e que pouca gente também dá importância. Centro de gravidade, CG do barco, que a gente chama popularmente, faz muita diferença na arrancada, no planeio, na velocidade final, na marola, em tudo mais. Às vezes o pessoal pega a bateria, carga, pesca, um monte de cerveja. Eu sei que vocês não bebem pouco, né? Então vocês são exemplos assim. É ampola de Heineken na veia, é verde não por acaso. Por que será, né? Mas então, tem gente que vai acampar, vai dormir. O pessoal muitos clientes nossos do Pantanal, do Mato Grosso, fazem expedições no Pantanal, descem centenas de quilômetros nos rios lá para fazer acampamentos, ficar 2, 3 dias. Daí eles têm que levar 300, 400 litros de combustível, tem que levar comida para 3, 4 dias, bebida. As geladeiras dos nossos barcos são opcional agora elétricas. Isso é uma vantagem nesse caso. Mas você tem que levar bateria também. Se você for acampar num local que você não tem a energia para recarregar as baterias, você tem que levar baterias reserva. Por aí vai, vira um caminhão de carga carregado. Então, se você não organizar isso, colocar as coisas no local certo, o barco não admite desequilíbrio. Equilíbrio é a palavra de ordem dentro do mar. Qualquer barco de qualquer mar. Bom. Meu querido, a gente se caminhar para o encerramento, temos um tempo limitadíssimo. Já conhecemos você do longa data, conhecemos a Quest do longa data. Então, assim, nos gratifica muito, inclusive, fazer parte. Com certeza, é uma honra. Aí uma honra. É uma honra. É uma honra. Inclusive, acredito que foi a primeira marca de renome que acreditou na gente. Nossa, e por isso a gente fica extremamente feliz, né, cara? Eu é que agradeço pela oportunidade, né, pelo valor que vocês dão pra gente. É mais um exemplo de time, que eu tanto tenho o prazer, orgulho, satisfação de dizer, faço parte de tal time. E vocês fazem parte do nosso, e muito obrigado por nos fazerem parte do time de vocês. Tamo junto, é um time só.
Não existe o nosso de vocês, existe o nosso, todos nós. Muito obrigado pelas palavras, viu? Valeu. Nossa Obrigadão. senhora, que toque de brother. Puxa, meus queridos. Miguel, Estaleiro Quest, Podpesc e aqui no estúdio. Mercury na Fishing Show Brasil 2026. Segue eles lá. Isso aí, galera. Venha nos visitar. Abraço.